E aí, galera do primeiro ano, das primeiras etapas, vamos lá para mais uma aula online. Vamos continuar nosso conteúdo. Bem, a nossa aula online, onde eu coloquei uns slides para vocês aí estar assistindo e acompanhando no canal, nós falamos sobre os trabalhos do professor Dalton, do professor Thomson e do professor Rutherford. O próximo que a gente vai estudar é Niels Bohr, mas esse eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque tem a necessidade de a gente aprender uns outros conceitos em química para que você possa vir aprender o trabalho do professor Niels Bohr. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre estruturação atômica, questão de número atômico, número de massa, número de nêutron, suas simbologias, aprender a diferenciar o que é um átomo e o que é um íon. Então, acompanhe a aula aí, anote no seu caderno, porque quando a gente voltar, a gente vai estar falando de tudo isso aí, ok? Vamos lá. Então é o seguinte, se tu pegar a tabela periódica, você vai encontrar lá 118 elementos químicos. Se tu se atentar bem a esses elementos químicos que tem na tabela periódica, você vai verificar que lá tem uma organização. Ou seja, você vai olhar para o elemento químico hidrogênio e você vai ver um número 1. Aquele número 1 é o número atômico do elemento químico hidrogênio. Aí se tu for lá para outra extremidade da tabela periódica, você vai encontrar um elemento químico chamado hélio. E você vai ver o número atômico 2. Aí quando você retornar novamente para a família do hidrogênio, você vai ver que tem o lítio, cujo número atômico é 3. Aí na frente do lítio, berílio, 4. E assim sucessivamente. Então você vai verificar, se tu pegar a tabela periódica aí, na aula, eu até indico você fazer isso. Se você pegar a tabela periódica, você vai verificar que os elementos químicos, os 118 elementos químicos, eles são organizados em ordem crescente de número atômico. Esse número atômico é um número individual, é como se fosse um número de CPF, ou um número de identidade. Cada elemento químico tem o seu próprio número atômico, ou seja, o hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio é 4, o carbono é 6, e assim sucessivamente. Esses números eles não se repetem. Então isso aí nós chamamos de número atômico. E na química a gente representa esse número atômico com a letra Z. Ou seja, o que é o Z? Z significa número atômico. Número atômico. Então vai ser muito comum no teu livro e na minha aula aqui e em outros livros de química, você ver essa expressãozinha no livro. Z é igual a P. Bem, eu sempre costumo dizer que química tem muita matemática. Mas, o que é esse P? O que significa P? O Z significa número atômico e o P significa número de prótons. Número de prótons. Na nossa última aula eu falei para vocês que o átomo ele se divide em 3 partes. Aliás, perdão, em 2 partes. Nós temos o núcleo e a eletrosfera. Porém, esse núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. Então, esse P significa número de prótons, ou seja, é o número de prótons que tem dentro do núcleo, né? E aí, quando você vê essa expressãozinha aqui matemática, Z igual a P, o que significa dizer? Significa dizer que o número atômico do elemento químico é igual ao número de prótons do elemento químico. Como assim? Se eu te falo, fulano, o lítio tem número atômico igual a 3. Ou seja, o número atômico do lítio é igual a 3. Então, significa dizer automaticamente que o número de prótons desse átomo neutro aqui também vai ser igual a 3. E aí, completando a expressãozinha matemática, Z igual a P, que é igual a E. O que significa esse E? É muito simples. O E significa número de elétrons. Então, voltando para o nosso exemplo. O lítio, na tabela periódica, está mais ou menos assim. Lítio, que é um elemento químico usado em bateria de celular. Você vai ver esse número 3 aqui. Esse número 3 me diz o que sobre o elemento? Que o número atômico dele é 3,
que o número de prótons dele também é 3 e que o número de elétrons que eu encontro na eletrosfera também, ó, são 3 elétrons. Ou seja, eu tenho um núcleo com 3 prótons, aqui os 3 prótons, eu tenho o núcleo com 3 prótons, eu tenho a eletrosfera, ó, a eletrosfera, e nessa eletrosfera eu encontro 3 elétrons, 2 na primeira camada, 1 na última camada. Tá? Mas essa questão de camada aqui vai ficar para as próximas aulas. Eu quero que você compreenda isso aqui. Que Z é igual a P, que é igual a E. Isso é válido para átomos nêutrons, ou seja, átomos nêutrons. O que é átomos nêutrons? São aqueles átomos cujo número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, o elemento químico sódio, cujo símbolo é Na. Se você for na sua tabela periódica, você vai encontrar um númerozinho aqui, ó, 11. Tá aqui, elemento químico sódio. E aí eu peço para você me dizer, qual é o número atômico desse elemento químico aí? Número atômico, 11. Qual é o número de prótons? Número de prótons, 11. Qual é o número de elétrons? O número de elétrons também vai ser 11. Por quê? Porque ele é um átomo neutro. O seu número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso é válido para átomos neutros. E aí, se tu for lá na tabela periódica também, tu vai encontrar um númerozinho aqui em cima assim, ó, 23, acho que é 23 é alguma coisinha. 23 U, 23 unidades atômicas. Esse número aqui corresponde à massa do elemento químico. E essa massa é simbolizada pela letra A. Então, ó, A significa massa atômica. Massa atômica do elemento. Então, embaixo, número atômico. Em cima, massa atômica. Z, número atômico. P, número de prótons. E, número de elétrons. A, massa atômica. Mas está faltando um. Você não falou que o núcleo lá tem um próton e tem um nêutron? Pois é, tem um nêutron. Então o nêutron também é bem simples. É pela letrinha N. N de número de nêutrons. Número de nêutrons. Ok? Então, memorizando. Z, número atômico do elemento. P, número de prótons, que é igual ao número atômico se ele for um átomo neutro. E, número de elétrons, que também é igual ao número de prótons. A, massa atômica, que é o peso do elemento químico. E N é o número de nêutrons, que é o número de nêutrons que está lá pertinho do próton, que ajuda aí na questão da força gravitacional nuclear. Aliás, perdão, da força nuclear forte e fraca. Que não deixa de ser gravitacional. Beleza. Então o que acontece? Agora, é importante a gente diferenciar o que é um átomo neutro e o que é um íon. Quando é que eu tenho um átomo neutro e quando é que eu tenho um íon? E a gente vai estar aprendendo agora. Vamos lá? Então, pessoal, estou trazendo esse exemplo aqui bem simples, antes da gente ir para a questão de cátions e íons, e ânions. Vamos pegar esse exemplo bem simples, depois eu vou botar um exemplo assim, mais legal, que vai estar indo para as questões que eu vou estar passando para vocês. Então, bora lá. Eu tenho um elemento químico X com um número aqui em cima, eu já falei. Quando o número aqui aparece aqui em cima é a massa dele, 110. E aqui, o número atômico A50. Então, a gente pergunta assim, bem simples, para compreender. Qual é o número atômico desse elemento químico? Opa, 50. Número atômico, 50. É um átomo neutro? Sim. Não perdeu, ninguém ganhou o elétron. Então, qual é o número de prótons? Também é 50. Quantos elétrons ele tem na eletrosfera? Opa, 50 elétrons.
Qual é o número de nêutron? Eita, eu tenho um número atômico? Tenho. Tem um número de nêutron aqui? Não tenho. Mas eu tenho uma massa? Tenho. Qual é a massa? 110. Beleza, então, se eu tenho um número atômico e tenho uma massa, eu consigo descobrir qual é o meu número de nêutron. Então, veja só. A massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, se eu somo, eu encontro a massa. Então, para me encontrar o número de nêutrons, eu preciso subtrair. Tu pode fazer o cálculo mentalmente aí, só subtrair e acabou. Ou então usar essa equaçãozinha aqui, ó. Massa atômica é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. A minha massa é 110. Meu número atômico é 50. O número de nêutrons não sei. Aí você vai subtrair, né? Esse cara vem para cá. Esse cara vai para lá. Não precisa 110. E aqui menos 50. Vamos fazer a regra de sinal, que é para o professor matemático não ficar enchendo o saco. Mais para cá menos. Aí aqui é mais, vem menos 110. E aqui permanece mais. A gente vai multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar N 110 menos 50. N é igual a 110 menos 50 vai dar 60. É o meu número de nêutron. Ah, professor, eu não quero fazer assim não. Eu vou só subtrair. Não tem problema, filho. 110 menos 50. Então o teu número de nêutron vai dar 60. Se eu não tivesse 110 e se eu tivesse 60, 60 mais 50, 110. Então, como você vai fazer, aí fica a seu critério. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho um Y, um elemento químico Y, cuja massa é 60, o número de nêutron é 30, o número atômico eu não tenho. Então, o que tu vai fazer? Se eu pego esse cara com esse, eu somando vai dar 60, então eu só subtraio também da mesma forma. Então, ó, número atômico, não sei. Número de próton, não sei. Número de elétron, também não sei. Eu sei que o número de nêutron é 30 e a massa é 60. Se tu for jogar aqui, tu vai usar a mesma equaçãozinha para estar respondendo, né? Ou então, o que você vai fazer? Opa, 60 menos 30, 30. Então, o número atômico é 30, número de próton é 30, número de elétron é 30. Vamos levar na equaçãozinha. A é igual a Z mais N. Então, a minha massa é 60, o número atômico eu não sei, o número de nêutron é 30. Esse cara vem para o primeiro membro, esse camarada vai para o segundo membro, esse permanece positivo, multiplica tudo por menos 1, Z é igual a, fica positivo, fica negativo, né? Então Z é igual a 30. Meu número atômico é 30, meu número de próton é 30, meu número de elétron é 30. Bem, você deve estar se perguntando aí, né? Ah, isso é muito fácil. Aqui eu botei exemplos fáceis. Agora a gente vai ver umas questões mais complexas. Eu vou fazer umas questões mais complexas e vocês vão estar repetindo em casa aí, copiando em casa. Vamos lá, vamos ver. Então, ó, considere essas questões aqui. Ó. Considere os seguintes átomos. Eu tenho um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. O átomo de carbono, a massa é 12 e o número atômico é 6. O átomo de oxigênio, sua massa atômica é 17 e o número atômico é 8. Então, é muito comum em algumas questões, e assim, ei, qual é o número atômico, qual é o número de prótons, qual é o número de elétrons, qual é a massa e qual é o número de nêutron. Então, número atômico, 6. Número de prótons, 6 também. Número de elétrons, 6. Número de massa, 12. E qual é o número de nêutron? 12 menos 6,
6. Aqui, número atômico, 8. Número de prótons, 8. Número de elétrons, 8. Massa atômica, 17. Número de nêutron, 17 menos 8 vai dar... 9, né? Aí. Ok? Vamos continuar. Então, para a gente avançar agora, a gente vai aprendendo 3 termos que é bem importante. É saber o que é isótopos, isóbaros e isótonos. Então vamos lá. Existem situações na natureza em que eu tenho elementos químicos com o mesmo número atômico, por exemplo, 20, 20, mas a sua massa é diferente. Aqui é 100 e aqui é 50. Então, quando acontece de um elemento químico ter o mesmo número atômico, a gente vai chamar isso aí de isótopos. Isótopos. Ok? O que é isótopos? Prótons. Mesmo número de prótons, massa diferente. Quando eu tenho um elemento químico que tem a mesma massa atômica, 100, mas o número atômico é diferente, aqui eu estou colocando valores de qualquer forma, né? Tem irrisórios. Massa igual, número atômico diferente, tu vai chamar isso aí de isóbaros. Isóbaros. E quando você tiver uma situação em que eu tenho número atômico com massa diferente, com massa diferente, número atômico igual a 50, número de nêutron igual a 50, mas aí o camarada tem número de nêutron 50, número atômico 40 e massa 90. Você tem massa diferente, número atômico diferente, mas o número de nêutron é igual. E aí nós chamamos isso aí de isótonos. Então é importante você aprender isso aqui. O que é isótopos, o que é isóbaros, o que é isótonos. Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesma massa atômica, elementos com mesma massa atômica. E isótonos, elementos com o mesmo número de nêutrons e número atômico e massa diferente. Então vocês anotem isso aí, porque eu estou passando uma atividade que é para dar uma reforçada. Aí na próxima aula a gente vai estar falando sobre cátions, ânions, íons e ver questões bem mais complexas juntando isso aí tudo. Valeu? Bom estudo!